Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que é racismo. 3 séculos de vigência da escravidão no Brasil geraram consequências até hoje não superadas, né? A gente podia se deter sobre várias, né? Mas pensando logo, primeiro que vem à cabeça seriam 2, a meu ver. Uma delas é a enorme desigualdade social que se apresenta em toda a realidade visível do país. E a outra é a persistência de um racismo que atravessa o conjunto da sociedade brasileira de cima para baixo desde a edição da chamada Lei Áurea, em 1888. O fato é que negros e negras ganham menos, são mais sujeitos à violência policial e são sistematicamente afastados de posições de representatividade junto às instituições políticas e econômicas do país. Ao mesmo tempo, tudo que há de construção material, de construção cultural no país, é devedor da contribuição decisiva dos indivíduos egressos da chamada diáspora negra. Diante disso, é sempre hora de não só buscar a compreensão, mas também fazer a denúncia do fenômeno intitulado racismo. Por conta disso, eu estou aqui online com o professor Geraldinho. Ele é historiador, ele é coordenador do Jogo de Volta, comunicador popular e militante do coletivo negro Minervino de Oliveira. Seja muito bem-vindo, professor. Indo direto ao assunto, o que é racismo? Novamente, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Davi, aí, que está na operação. E boa noite os ouvintes que assistirão esse programa quando for ao ar. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, porque o racismo e tudo que advém, tudo que vem junto, é um assunto pertinente, ok? E que volta à tona com muita força nos últimos anos, inclusive alimentando, subsidiando ações, inclusive de Estado, em governos anteriores que passaram pelo país, que vira e mexia, fazia-se pronunciamentos e que delineava toda uma política que tinha como eixo também a questão étnico-racial, sob o viés da intolerância, sob o viés do terror de Estado. Então, é pertinente essa discussão para nós aqui no Brasil. É pertinente essa questão para a gente entendermos também parte do que está em jogo lá na Palestina, posto que o povo palestino também, há 7 décadas, vem enfrentando um estado de segregação racial semelhante ao que os sul-africanos enfrentaram na África do Sul, que é o apartheid. Nesse sentido, o sionismo e apartheid são 2 moedas, 2 faces da mesma moeda, ok? E o racismo, a grosso modo, a gente pode analisá-lo enquanto um conjunto de ideias que subsidiam ações, que subsidiam práticas, que subsidiam preconceitos, ok? Ao longo da história, principalmente a partir do século XV, essa questão do racismo, ela começa a ter suportes, ora na teologia, né? Posto que a Igreja Católica foi uma das sócias da chamada expansão em direção ao Novo Mundo, que vai encontrar na força de trabalho dos povos originários no Brasil e depois, a seguir, na força de trabalho dos povos africanos. Ambos vão ser submetidos a trabalhos forçados e escravizados. Então, nesse sentido,
começam a ser criados argumentos com base nesse conceito de superioridade e inferioridade. Há uma bula papal chamada Romano Pontifex, editado pelo Papa Nicolau IV, em que ele diz, lá claramente que o negro não tem alma, que quando o negro era retirado da África e submetido a trabalhos forçados na América, na verdade estava se fazendo um bem a essa pessoa, posto que na África ele vivia em completo estado de selvageria. Então, essa ideologia do racismo começa a ser costurada no Brasil colonial com argumentos como esse. E aí, no século XIX, com as teorias racialistas, começa a se querer, né, se tentar em dar um suporte, uma sustentação teórica ao racismo, a partir de ciências que estavam se consolidando, se construindo, uma biologia, a sociologia, a antropologia, darwinismo social. Quer dizer, a gente levaria um tempo discutindo isso. E aí, junto com isso, você tem o quê? A segunda revolução industrial, que tem o seu marco, né, na Conferência de Berlim, em que estabelece a partilha do continente africano e parte em direção às terras do continente africano e asiático, com essas ideias justificando essas ações da expansão imperialista em direção à África e Ásia. E no Brasil, a academia recepcionou essas ideias, essas teorias, que chega aqui com o nome de eugenia, dentre outros, a Escola de Medicina, a Escola de Direito, o Instituto Brasileiro de Geografia. Essas instituições deram aportes teóricos no Brasil à nova ideologia do racismo na virada do século XIX para o século XX. Nina Rodrigues, Sebastião Lacerda, vários. Até Roquete Pinto, cara. Eu tenho algumas coisas do Roquete Pinto aqui, em que ele se posiciona de forma horrorosa com relação a isso. O Brasil, juntamente com a Inglaterra, foram os dois únicos países que sediaram os congressos internacionais de defesa aí da eugenia, purificação das raças. Isso antes dos nazistas chegarem ao poder na Alemanha. Os nazistas e Hitler não teriam todo esse aporte se não houvesse essas ideias anteriores, como da eugenia, como de organizações e teóricos e ideólogos da Ku Klux Klan. Então, é algo que vem sendo construído e que o poder econômico, as classes dirigentes, lançam mão do racismo enquanto ideologia para viabilizar cada vez mais modelos excludentes de exploração que lhes permite acumular cada vez mais riqueza e capital. Acima de tudo, o racismo atinge quem? A classe operária, os camponeses, mulheres, juventude. Então é preciso dividir essas pessoas. É preciso pôr um operário para odiar outro operário, um operário negro, um operário branco, um operário asiático, um operário africano, um operário... Essas pessoas precisam estar divididas. E o racismo também ele cumpre com essas funções. Um perigoso instrumento de divisão da classe operária. E um perigoso instrumento ideológico que viabiliza, né, a superexploração do trabalhador. Então, se lança a mão de diversas estratégias, ora de coerção física
e hora de sedução através daí dos diversos mecanismos de comunicação, das escolas, das igrejas, famílias, para ganhar ideologicamente essa massa e fazer dela um instrumento meramente de força de trabalho. É nesse contexto que é criado o apartheid no início do século, na África do Sul. Ele estava a serviço do quê? De uma classe dirigente, oriunda primeiramente da Holanda e depois da Inglaterra. Por trás deles estavam capital financeiro, que prospera, em aliança com o capital industrial. E nós vamos ter, no final da Primeira Guerra, essa ideia do lar nacional para o povo judeu, que nasce lá no século XIX a partir de proposições colonialistas que originou todo esse conflito. Os Rothschilds estavam por trás desse movimento de criação, da forma como foi, do Estado de Israel. Quem está por trás do Estado de Israel? Grande poder econômico e financeiro, que discrimina, inclusive, a própria população israelense, árabe, judaica, inclusive os judeus democratas e progressistas também são submetidos à repressão, à coerção desse Estado sionista que hoje está implantado lá na Palestina. Durante a ditadura militar aqui no Brasil, se convivia com isso o tempo todo. O aumento da ação dos chamados esquadrões da morte, dos grupos clandestinos de extermínios. Quem eram as vítimas constantes nas comunidades dos chamados esquadrões da morte no Brasil durante o período ditatorial? Não precisa ser sociólogo para ver quem estava na mira. Não precisa ser sociólogo para ver quem está na mira das chacinas hoje, que vitimiza a juventude negra. A juventude negra, onde boa parte, inclusive, está fora do mercado de trabalho formal. Né? E a gente vê isso também se estendendo o espaço rural no Brasil, a luta dos quilombolas. Recentemente aí nós tivemos, infelizmente, a tragédia que acometeu com Mãe Bernadette, um importante líder quilombola na Bahia. Anos anteriores já haviam assassinado seu filho, Binho. Todo dia você abre uma página, você pega, por exemplo, eu que acompanho, observatório como De Olho nos Ruralistas, Pastoral da Terra, Contact, eu estou sempre acompanhando. Todo dia você tem notícia de lideranças de povos originários sendo assassinadas, de lideranças quilombolas, ok? E essa violência, ela caminha também orientada dentro dessa visão, dessa inspiração étnico-racial. Matar negro pode, sob qualquer circunstância. Matar povos originários pode, sob qualquer circunstância. Já existe um pensamento entranhado. Inclusive, um dos livros, uma das sugestões que eu vou sugerir, é o livro do professor, o atual ministro da Justiça, o Silvio de Almeida, que é o Racismo Estrutural. O racismo está a tal modo entranhado nas estruturas e nos pensamentos e na cultura da nossa formação, que vai levando a uma naturalização dessas violências. E eles se tornam, inclusive, políticas de estados, cara. Há órgãos aí
do Estado, a agentes públicos do Estado agindo com essa mentalidade, como se fosse aquela Guarda Nacional criada pelo imperador para caçar quilombola, como se fosse bandeirante para caçar quilombola, indígenas. É a mesma mentalidade, só que aplicada num outro contexto. Entende? Então, o racismo ele vai se remodelando, ele vai se repaginando, ele vai se ressignificando, se rearticulando de acordo com as necessidades colocadas por aqueles que o utilizam. Você viu na campanha passada, em 2018, o candidato que foi vitorioso, no Clube Hebraica, no Rio, fazendo falas altamente agressivas aos quilombolas, aos povos originários, comparando negros a animais, né? Quilombola tem mais de 15, 20 arrobas. O que estava por trás daquele discurso? Logo na Hebraica. Grandes empresários ali, judeus, estavam ali assistindo, batendo palma. O que estava por trás dessa fala, desse posicionamento e desse apoio entusiástico de muitos ali que estavam assistindo aquela palestra desse presidente lá no Hebraica, que teoricamente deveria ser um espaço que deveria repudiar qualquer manifestação étnico-racial. Nós temos aí um conteúdo de classe. O cara é judeu, o cara é africano, o cara é... Mas ele é burguês, ele é banqueiro, ele é especulador, ele é latifundiário. O interesse de classe o leva a chancelar essas ideias que vai lhe servir para colocar os seus interesses em ação. Então, o racismo ele é um pouco disso, né? E além da gente, o que eu estou tentando colocar aqui, já para a gente ir finalizando, a gente pensa o racismo como um instrumento, ideias, mas a que serve o racismo? A que estratégias que ele serve? E que consequências políticas que as ideias racistas, racialistas, étnico-raciais, aí baseadas na exclusão, elas podem objetivamente acometermos. É essa que é a discussão. Nós já tivemos aí no século XX, a Segunda Guerra Mundial, tivemos aí na África do Sul, estamos tendo lá na faixa de Gaza, e vemos constantemente nas comunidades e no espaço rural as consequências práticas e objetivas do racismo. E algumas delas você, inclusive, citou aí na abertura de sua fala. Acho que é isso. Bom, professor Geraldinho, após esse esclarecedor ponto de partida, eu queria, como eu sempre faço aqui, pedir que, para quem começa a se inteirar nessa discussão, né, e queira se aprofundar, obtenha sugestão de leitura para poder continuar pensando essas importantes linhas de atuação e pensamento que você propôs nessa sua fala inicial. Então, Marcelo, eu preparei aqui algumas literaturas que eu já li, pesquiso e me oriento, certo? Por exemplo, nós temos Jacobinos Negros, que é uma importante obra de C.L. James, que retrata a Revolução do Haiti. É um clássico. Nós precisamos revisitar a Revolução do Haiti. O negócio açucareiro e depois o negócio, a economia cafeeira, que se desloca para o Brasil, tem muito a ver com o que houve no Haiti. Com o fim da escravidão ali no Haiti, com aquelas rebeliões, com o pânico que a Revolução do Haiti trouxe para as elites nas Américas. Então, é importante revisitar
a Revolução Haitiana, eu sugiro esse livro, Jacobino Negro. Dialética Radical do Negro, professor Clóvis Moura, que é uma importante referência para a gente já começar a entender esse Brasil. É impossível falar de Brasil, de relações sociais, de luta de classe no Brasil, sem entender pontos como o professor levanta nesse livro. Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida, que é uma referente obra para o que é racismo estrutural. Está tendo, inclusive, polêmicas aí, muitas polêmicas, muita gente negando. Então, o professor Silvio ele traz importantes discussões nessa temática que nos dá importantes aportes. Não poderia citar Angela Davis, né? Mulher, raça e classe. Angela Davis, filósofa Angela Davis, ativista dos Panteras Negras, ativista do Partido Comunista dos Estados Unidos, foi candidata a vice-presidente. Ela abre um outro franco nessa discussão aqui. A questão de classe, a questão de gênero, né? Fazendo interface com a questão racial. E Arma da Teoria, Unidade e Luta, de Amílcar Cabral, grande liderança da luta pela independência lá, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, que pensa de uma forma original, a partir de sua realidade, processo de descolonização africana, né? E, para concluir aqui, o significado do protesto negro, do professor Florestan Fernandes. São importantes obras que é importante conhecer. Há outras, há muitas outras pessoas, há muitas outras teorias, há muita gente pensando isso aí. Mas eu me oriento a partir dessas perspectivas apontadas por esses autores. Muito obrigado, professor Geraldinho, por nos fornecer esse ponto de partida para a discussão. Eu estou aqui já me despedindo, né? Agradecendo, e, como sempre digo, quem gostou, por favor, curta. Quem não se inscreveu ainda, não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e recomende aos amigos. Muito obrigado e até a próxima. Saravá!